Eu quero saudar a igreja com a paz de Deus, comunhão do Espírito Santo, graça de Jesus Cristo enquanto espaço da nossa vida. E hoje eu quero contar uma história. Tem dois jeitos de a gente contar essa história. Um jeito é conferindo todos os textos bíblicos possíveis. E o outro jeito é a gente contar de uma forma resumida, com nossas palavras, por causa da data. Por causa da data. Hoje é 22 de outubro. Todo adventista do sétimo dia tem essa data na cabeça. E hoje é dia da gente falar do dia 22 de outubro. O dia 22 de outubro é um dos dias mais significativos para o adventista do sétimo dia. Então, quem tem o sábado é semanal, mas durante o ano todo, o 22 de outubro é uma data muito importante para o adventista do sétimo dia. Eu vou hoje dizer por quê. Mas antes de focar no 22 de outubro, quando a gente fala 22 de outubro, você lembra de qual ano? 22 de outubro de que ano? 1844. Certo? Tudo bem, no ano 1844. Aconteceu uma coisa em 1844 que marcou tanto que a gente faz questão de falar sempre no dia 22 de outubro, a gente comemora essa data. Mas, antes de falar do dia 22 de outubro, deixa eu dizer para vocês como foi que surgiu a igreja cristã. Vocês sabiam que antes do Novo Testamento, até Jesus, só tinha no mundo dois grupos, judeu e gentil. Todas as nações do mundo, quando queriam adorar a Deus, tinham que ir para onde? Para Jerusalém. Porque só tinha uma religião verdadeira, que era o judaísmo. Era onde Deus tinha os profetas, Deus falava com os profetas passavam as mensagens de Deus, o povo não gostava, matava os profetas, era uma confusão maior do mundo, mas era ali que Deus dava assistência à humanidade, através dos judeus. Então, quem era de outra nação, tem várias histórias na Bíblia de pessoas de outra nação que vinham para Jerusalém para adorar o Deus dos judeus. Isso foi até Jesus, até o tempo de Jesus. Quando Jesus veio, Jesus fundou o cristianismo. O cristianismo surgiu através de Jesus Cristo e dos seus discípulos. Até ali não tinha cristão, não tinha cristianismo. Só tinha judaísmo e gentios. Quem não era judeu era gentio. Adorava outras coisas, os ídolos, outros deuses. Aí Jesus chamou aqueles 12 e ensinou para eles o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Quem aqui acredita que Jesus é verdadeiro? Leva sua mão. Pois é. O evangelho de Jesus é verdadeiro. E ele ensinou para aquele grupo de homens. E aí, durante 3 anos e meio, eles tiveram aquela escola com Jesus. Aí Jesus foi crucificado. E eles ficaram desapontados, envergonhados, desnorteados, preocupados. Mas aí Jesus ressuscitou e passou 40 dias com os discípulos, confirmando todo o ensinamento que ele tinha dado. Enfim, Jesus deixou o Evangelho na responsabilidade dos discípulos. E os discípulos passaram adiante, porque Jesus disse aos discípulos que não saíssem de Jerusalém enquanto eles não recebessem o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E aí, em Atos capítulo 2, a gente encontra que Deus enviou o Espírito Santo e os discípulos agora tinham autoridade para pregar o Evangelho. E foi assim que surgiu a igreja cristã no mundo. O cristianismo é uma das maiores religiões do mundo, está entre as 9 grandes religiões do mundo. Só do cristianismo, tem mais de 55 mil denominações. Vocês estão entendendo isso? Só no cristianismo tem mais de 55 mil denominações religiosas.
Só dentro do cristianismo. Então, assim como a igreja cristã nasceu em desapontamento, de uma decepção, porque em Lucas capítulo 24 diz que os discípulos ficaram arrasados quando Jesus foi crucificado. Os discípulos pensavam que Jesus ia libertar os judeus do poder de Roma, que Roma era o império mundial, estava destroçando tudo, escravizando todo mundo. E os judeus pensavam que Jesus ia libertar o povo judeu do poder romano. E Jesus não fez nada disso. Jesus fundou uma igreja. E os discípulos ficaram arrasados. E quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para os discípulos. Aí em Lucas 24 diz que Jesus conscientizou os discípulos que o reino dele não era daqui. Quem quisesse seguir a ele, observasse os seus ensinamentos, suas palavras, enfim. E aí surgiu a igreja cristã. Todos os discípulos de Jesus foram morrendo por amor à palavra. E ficou João, foi o que morreu por último, aproximadamente no ano 100, próximo do ano 100, depois de Cristo, morreu o último dos discípulos, que foi João. João, que escreveu as cartinhas, 1 João, 2 João, 3 João, e o Apocalipse. Esse discípulo foi o último a morrer. Depois que os discípulos que andaram com Jesus foram morrendo, a igreja foi sendo conduzida por outros líderes, filhos na fé daqueles discípulos. Os discípulos foram formando líderes e assim vem a igreja todo o tempo. A liderança passa de geração a geração. Então, irmãos, o que aconteceu em 1844, dia 22 de outubro, que é tão marcante para nós? É isso que eu vou dizer nessa noite, para vocês todos ficarem sabendo. Quando alguém perguntar ao adventista, qualquer um de vocês, por que você é adventista do século XXI? Quando surgiu a igreja adventista? Como surgiu a igreja adventista? Quem são os fundadores da igreja adventista? Porque a maioria das igrejas surgem quando dois pastores brigam, aí cada um, eles brigam por causa de dinheiro, e aí cada um fundou uma igreja, aí a igreja de pastor fulano e a igreja de pastor fulano. Aí quem gosta mais de pastor fulano vai para a igreja de pastor fulano. Quem gosta mais de pastor fulano vai para a igreja de pastor fulano. São assim que são fundadas as igrejas hoje. Mas no tempo que eu estou falando aqui, lá no início da história, irmãos, quando o Império Romano começou a introduzir práticas pagas dentro da igreja de Cristo, dentro da igreja cristã, eu anotei umas coisas aqui que eu achei muito importante para dizer hoje. O Império Romano, irmãos, que dominava todo mundo, matou Jesus, os soldados romanos mataram Jesus e tal, não acreditavam no cristianismo, nem acreditavam na igreja de Cristo. E o Império Romano começou a introduzir dentro da igreja cristã, porque o Império Romano via que o cristianismo estava crescendo muito. Cada dia, cada discípulo que morria, cada mártir, cada pessoa que era sacrificada por amor ao Evangelho, era como uma semente, aí nascia muito mais. As pessoas aceitavam o cristianismo com muito mais poder. E aí Roma, na sua estratégia diabólica, começou a introduzir coisas do paganismo dentro da igreja cristã. Como? Adoração de imagens, presta atenção que eu vou chegar em 1844. Adoração de imagens que não tinha, certo? A igreja de Cristo não tem adoração de imagem. Rezar para os mortos, na igreja de Cristo não tem reza para morto. Mas começou a ter, porque Roma introduziu isso na igreja de Cristo. E veneração de Maria, mãe de Jesus. Na igreja de Cristo não se venerava seres humanos. Nem Moisés, nem Abraão, nem Maria, nem ninguém. Mas aí Roma constituiu um jeito, criou um jeito de fazer os cristãos adorar Maria. E isso até hoje o povo adora Maria. E outras coisas mais. E no ano 321, olha, você tem que saber essa história de como. No ano 321 da nossa era, da era de Jesus Cristo, o imperador Constantino, imperador de Roma, fez o primeiro decreto
todo cristão e judeu guardava o sábado. Só quem observava o domingo, primeiro dia da semana, eram os adoradores do sol, os idólatras. E Constantino era idólatra. Era um pagão idólatra que adorava o sol no primeiro dia da semana. Deus diz lá em Deuteronômio que o seu povo não deve adorar nada que Deus criou, nem fazer imagem de nada que existe no céu, na terra e no mar das águas. Essa é a ordem de Deus. E Constantino fez um decreto para todo mundo guardar o dia que ele guardava. E aí surgiu um conflito entre os cristãos. Os cristãos que amavam a palavra de Deus não concordaram com essas ideias do paganismo. E aí foram surgir grupos de protestantes. Os protestantes estavam protestando contra o quê? Contra as práticas pagãs que Roma estava introduzindo na Igreja de Cristo. Quem está entendendo até aqui, levanta a mão. Surgiram os grupos protestantes. Que grupos foram estes? Metodista, batista, presbiteriano, anglicano. Todos os grupos que se identificavam com um padrão bíblico foram se separando de Roma, das práticas de Roma, e foram saindo de dentro da igreja primitiva. O nome da igreja primitiva não foi dado por Jesus, foi dado pelos apóstolos. Os apóstolos colocaram o nome da igreja primitiva, aquela igreja de Atos dos apóstolos, aquela igreja dos discípulos, aquela igreja cristã pura que conservava a doutrina de Cristo. Aquela igreja foi chamada de Igreja Católica Apostólica Cristã. Quando um católico disser para você que a Igreja Católica foi a primeira igreja fundada por Cristo, isso é verdade. Mas não era católica romana. A Igreja de Cristo não era a Igreja romana. Era a igreja, presta atenção, gente, isso aqui faz um divisor na sua mente. É luz demais, é a holofote de Deus. A igreja cristã era chamada de Igreja Católica. Por que católica? O que significa a palavra católica? Significa para o mundo todo, universal, mundial. Católico, se você for um dicionário, católico quer dizer para o mundo todo. Então a igreja era católica, apostólica. Por que apostólica? Por causa dos apóstolos. E cristã, porque Cristo foi quem fundou. Mas quando Constantino introduziu as práticas de idolatria dentro da Igreja de Cristo, mudou o nome. Passou a ser Igreja Católica Apostólica Romana. Essa Igreja Católica que existe hoje, ela é a Igreja Católica Apostólica Romana. Não é mais do jeito que era. É uma igreja que tem muitos ensinamentos falsos, que não são encontrados dentro da Bíblia, inclusive a guarda do domingo. A guarda do domingo é uma ideia do pagão adorador do sol. E aí, esses grupos cristãos, esses grupos evangélicos, que não concordavam com Roma, foram rejeitando as imagens, rejeitando as velas, rejeitando a mesa, rejeitando Maria, mas não puderam resistir ao domingo, como diz o guarda, porque era contramão demais. O decreto era de morte, ou guardava o domingo ou perdia a vida. Os grupos cristãos protestantes aceitaram o domingo. O domingo não existe na Bíblia, nem no texto. Falando que o primeiro dia da semana é dia de adoração, não existe nem no texto na Bíblia. O domingo, como dia de guarda, é uma ideia do homem pagão e idólatra chamado Constantino, imperador de Roma, que não tem nada a ver com o cristianismo, e ele só queria o apoio dos cristãos para ele fazer o que acontecer dentro da igreja cristã. E aí lá vem essa história de lá para cá. Lá vem
nessa história, 400 anos, 500, 600 anos, 700 anos, 800 depois de Cristo. E lá vem, até que surgiram alguns reformadores, como Lutero. Lutero era um padre. Ele começou a perceber as injustiças, as desigualdades que a igreja praticava, as violências contra a fé do povo, vendia terreno no céu, vendia salvação para os parentes mortos, tudo era dinheiro, 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 e o patrimônio crescia, a igreja tudo era ouro, né? A igreja católica romana ficando rica demais, matando o povo na pobreza, na exploração, maior na injustiça, maior do mundo. Lutero foi um dos que se levantou contra, e ele fez 95 teses. Gente, um doutor, para ele ser doutor, ele tem que ter uma tese. Uma tese faz um doutor. Lutero fez 95 teses contra a igreja romana e saiu do coito do catolicismo romano e passou a ser tratado como herege, como inimigo. E ele foi um dos que lutou a favor do evangelho puro de Jesus Cristo, o evangelho da salvação pela graça, certo? Pois bem, aí o tempo foi passando e o livro de Daniel, que é o pai do adventismo. Por quê? Eu vou ler alguns textos do livro de Daniel para vocês entenderem uma coisa. No livro de Daniel, irmãos, tem uma profecia que começou a se cumprir no ano 538. Essa profecia no capítulo 7. Nós vamos orar porque agora nós vamos ler um texto, as profecias, e dão origem ao acontecimento de 1844. Nós vamos já chegar em 1844, certo? Olha, Daniel 7, 25, tem uma profecia e nós vamos orar para poder ler. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, contando uma história bem resumida. Uma história que nós demoramos 2 anos estudando ela para poder contá-la desse jeito. Mas os textos que nós vamos ler hoje é a luz da profecia. E adventista, Senhor, é um movimento profético. Não é uma igreja evangélica qualquer. Por isso nós temos a honra e o privilégio de contar essa história a partir da profecia. Que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento. Que todos os irmãos saibam contar a história desta igreja em nome de Jesus. Amém. Daniel 7, 25, irmão, diz assim: aquele poder pagão, idólatra, ia fazer um estrago na igreja de Cristo. Foi profetizado por Daniel. Olha, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos, ou seja, o povo de Deus, lhes serão entregues nas mãos daquele poder, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1 tempo e 2 tempos e metade de um tempo, irmãos, é 3 anos e meio. Na Bíblia, quando fala 1 tempo, é 1 ano. Então, 1 tempo mais 2 tempos é igual a 3 anos e meio. Isso em profecia dá 1260 anos. Essa profecia de Daniel está também lá em Apocalipse 3, se referindo a essa leitura profética que esse poder ia fazer com a igreja de Cristo. E é importante você saber esses 2 textos, principalmente esses 2 textos, para poder a gente chegar na história de 1844. Olha, Apocalipse 13 diz assim: esse poder, ele ia fazer o povo adorar o dragão. Quem é o dragão? O dragão é Satanás. Então, ou a gente adora a Deus, ou adora Satanás. E tem muita gente boa, sincera, enganada, adorando a Satanás, adorando o dragão. E o verso 5 diz: foi dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para
e é a mesma quantidade de anos, 1260 anos. Então, essa profecia diz que um movimento ia se levantar para perseguir o povo de Deus. E aconteceu uma apostasia, uma rebelião dentro da igreja de Cristo. Então, para saber isso aqui, tem que estudar o livro de Daniel. Mas o livro de Daniel, vamos voltar lá em Daniel. O livro de Daniel, gente, foi um livro escrito não para o tempo de Daniel, mas para o tempo futuro. Daniel 12, verso 9, Deus diz a Daniel: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, o livro de Daniel não foi compreendido, nem foi estudado durante aquele tempo todo. Ninguém sabia isso aqui, estava velado, estava selado. E o capítulo 12, verso 4 diz assim: Deus diz a Daniel: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, o livro de Daniel foi aberto por volta de 1700. 1700, sabe o que está acontecendo no Brasil? O Brasil foi descoberto em 1500. Entendeu? Quem já estudou nas escolas sabe o que está rolando no Brasil. As capitanias. Bem, então o livro de Daniel começou a ser aberto por volta de 1700. Um detalhe importante nisso: os pregadores do Novo Testamento, prestem bem atenção, isso aqui é importante demais. O apóstolo Paulo não pregou o livro de Daniel, não falou da volta de Jesus claramente. Inclusive tem até um lugar que ele fala, que é em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, você está com a Bíblia, confira aí. 2 Tessalonicenses, olha o que o apóstolo Paulo diz, no capítulo 2: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demorais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como se procedesse de nós. Quer dizer, se alguém chegar dizendo para vocês que é hora da volta de Jesus, não acredite, supondo que chegou o dia do Senhor. Verso 13: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, ou seja, a volta de Cristo, não acontecerá. Isso que o apóstolo Paulo falou. Verso 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então o apóstolo Paulo diz: quanto à volta de Cristo, não se preocupe que ele não vem quando vai acontecer a apostasia. 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 3. O apóstolo Paulo diz que a volta de Cristo seria depois da apostasia. Então, quando o livro de Daniel foi aberto, por volta de 1700, só um detalhe: o período de 1260 anos que eu falei da profecia de Daniel começou em 538. O que aconteceu em 538? O primeiro Papa foi eleito Papa para reger toda a religião do mundo. 538. E esse período de 538 termina em 1798, quando completou 1260 anos. O que aconteceu em 1798 foi que o Papa foi preso, foi exilado, depois morto. O Papa perdeu a posse em 1798. Com isso, marcou esse período profético de Daniel 7, Daniel 12. Pois bem, aí o povo começou a estudar o livro de Daniel. Quem começou a estudar? Os protestantes, os grupos protestantes. Quem eram os protestantes? Metodista, batista, presbiteriano, anglicano,
que discordava das imagens, da reza, de adoração a Maria, discordava daquelas coisas todas, mas guardando o domingo. Guardando o domingo. Então, eles descobriram textos como Mateus 24, 30, 31, que fala da volta de Jesus. Estudando Daniel, eles entenderam as profecias que eram para o tempo do fim. Eu quero que você leia pelo menos Mateus 24. Acompanhe aí Mateus 24. Imagine a cabeça de um evangélico de 1700, estudando Daniel e as profecias de Daniel, entendendo as profecias de Daniel, e encontra Mateus 24, de 29 a 31. Esse texto mexeu com todos os crentes da época. Aonde é que estavam os adventistas do século dia? Não existia. Só existiam os grupos protestantes guardando o domingo, estudando o livro de Daniel e descobrindo sobre a volta de Jesus no próprio Novo Testamento. Tem mais de 286 textos no Novo Testamento falando da volta de Jesus. Mais de 286. E esses crentes, esses grupos crentes, começaram a descobrir textos como este. Olha, logo em seguida a tribulação daqueles dias, a tribulação daqueles dias está se referindo à profecia de Daniel. Agora você pensa um pesquisador, um estudioso, ligando uma coisa com a outra. Certo? Depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Gente, todos esses sinais se cumpriram por volta de 1700 a 1800. Todos esses sinais aqui de Mateus 24 e 29. Teve o dia escuro, lá na Nova Inglaterra, teve a queda de estrela, teve o terremoto de Lisboa, que acabou com Lisboa. Então, o verso 30 diz: então aparecerá no céu o Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aí você imagina os grupos de crentes estudando o livro de Daniel, encontrando as profecias e o Novo Testamento confirmando que depois daquele tempo de tribulação e de provação ia acontecer esses sinais no sol, na lua, nas estrelas e na atmosfera, né? E depois seria a volta de Jesus. Então, aqueles protestantes evangélicos, quem está acompanhando é o tamanho, quem está dormindo, acorda, irmão. Pois é, aqueles grupos começaram a pregar que Jesus ia voltar. Quem começou a pregar que Jesus ia voltar? Os protestantes que estavam estudando Daniel e o Novo Testamento. Aí eles pregaram no Egito, na Etiópia, na Palestina, na Síria, na Pérsia, em Bulgária, em Genebra, na Escandinávia, na América do Norte. Espalharam a mensagem da volta de Jesus no mundo todo. Mas nós estamos na América do Sul, nesse coitado desse Brasil. E a mensagem não tinha chegado a nós. E eles queriam que Jesus voltasse dentro do período profético. Tinha mais de 700 ministros protestantes, evangélicos, pregando a volta de Jesus para um tempo entre 1840 a 1844. Por causa de quê? Daniel, vamos lá em Daniel de novo. Porque Daniel, irmãos, é a chave desse movimento da volta de Jesus. Daniel, capítulo 8. Os protestantes, irmãos, os crentes, os pesquisadores da Bíblia acharam esse texto, essa profecia de Daniel 8, verso 14. Daniel teve a visão, perguntou a Deus o que significava tudo aqui, o anjo explicou, e o verso 14 diz assim: ele me disse, Daniel 8, verso 14.
Aqui é a profecia que pariu a igreja adventista. Daniel 8:14. Olha, ele me diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, os estudiosos da Bíblia, em todos esses países que eu citei aqui, irmão, toda essa região que foi pregada à volta de Jesus, tem os nomes dos pregadores. E na América do Norte, o nome do pregador que pregou à volta de Jesus na América do Norte era Guilherme Miller. E Guilherme Miller fez a matemática para saber quando era que ia terminar esse período de 2.300 casas manhãs. 2.300 casas manhãs é 2.300 anos. E Daniel tem a chave. Daniel tem a chave para essa matemática da profecia. E Guilherme Miller fez essa conta, irmãos, olha. Daniel 9:25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para reconstruir Jerusalém, para reconstruir e edificar Jerusalém. Então aqui está o ponto de partida. Aquela contagem dos 2.300 anos tinha que começar de quando Jerusalém fosse reconstruída. E Jerusalém foi começada a reconstrução em 457 a.C. Então vocês vejam, irmãos, como deu trabalho para esses homens juntar essas peças e formar essas doutrinas. Pois bem, Daniel 8:14, irmãos, fala desse período que ia terminar em 1844, uma profecia que ia terminar em 1844. E todos esses evangélicos, olha, lembrando que essas igrejas protestantes, elas estudavam a Bíblia, elas acreditavam na profecia e elas estavam querendo se preparar para a volta de Jesus. Então elas começaram a pregar a volta de Jesus e isso virou uma febre no mundo. Todo mundo ficou sabendo, virou história, que Jesus ia voltar por volta de 1840 a 1844, por causa das profecias. Só que esses crentes das igrejas, todas as igrejas, começaram a pregar e quem acreditava foi formando um movimento, chamado Movimento do Advento. O que é Advento? Quem sabe o que é Advento? Levanta a mão. Advento é algo que há de vir. Então, os evangélicos pregavam que Jesus ia voltar, certo? Obrigada. Os evangélicos de todas as denominações pregando que Jesus ia voltar, virou uma febre no mundo cristão e todo mundo agora queria se preparar para a volta de Jesus. Que o prazo profético era 1844, exatamente no dia 22 de outubro. Para você entender isso, irmão, você tem que ter disposição para fazer uma série de estudos. Quando a gente congregava ali, antes de ter essa igreja aqui, que a gente fazia o estudo ali com o Senhor Jailson, nós fizemos uma semana de estudo das profecias, dessas profecias de Daniel e Apocalipse, para que todo mundo dessa igreja soubesse como surgiu a igreja, quando surgiu, em que circunstâncias e quem são os fundadores. Os fundadores do movimento adventista, todos foram evangélicos de outras igrejas, da Batista, da Presbiteriana, da Metodista, da Luterana, da Anglicana e de outras que eu não lembro agora o nome. Esses crentes acreditaram na volta de Jesus e fizeram um movimento de pregação no mundo todo. E eles queriam, porque queriam que Jesus voltasse em 1844. Mas passou o dia 22 de outubro de 1844 e Jesus não veio. Porque a profecia de Daniel 8:14 não era sobre a volta de Jesus. Era sobre outra coisa muito importante, que era o início do juízo investigativo. Gente, aqui é outro assunto para a gente estudar. A igreja adventista existe para ensinar. Não é para fazer show. A igreja adventista existe para ensinar. Esse assunto aqui, irmãos, precisa de tempo para a gente estudar.
Precisa ter. Porque em 1844 começou a primeira fase do juízo de Deus. Nenhum pregador até então pregava sobre o juízo de Deus. Nenhum. O juízo de Deus começou em 1844, no 22 de outubro. Agora a pergunta é: por que Deus não revelou para todos aqueles que estavam preparando-se para a volta de Jesus? Por que Deus não revelou que aquela profecia não era sobre a volta de Jesus? Porque todos os crentes de todas as igrejas se prepararam para a volta de Jesus em 1844. Porque todos eles acreditavam que a profecia de Daniel era sobre a volta de Jesus, mas não era, irmãos. Era sobre o juízo. O próprio livro de Daniel diz que a profecia era sobre o juízo. Olha, Daniel, capítulo 9, Daniel capítulo 7, tem uma visão, Daniel tem uma visão que explica o que ia acontecer em 1844. Olha como é incrível, como é extraordinário isso. A profecia do capítulo 7, versículo 9, versículo 13. O 9 diz que continuei olhando, Daniel está relatando aqui, e foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou, e suas vestes eram branca como a neve, e os seus cabelos da sua cabeça como a lã, e o seu rosto era como chamas de fogo, e as suas rodas, o seu trono era como chamas de fogo, e as rodas como fogo ardente. Então Daniel viu o trono de Deus e viu um tribunal assentado para o julgamento. E o verso 13 diz assim, Daniel 7, verso 13. Eu estava olhando, olha como isso é precioso, moço. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. E o fizeram chegar até ele. Olha, imagina assim, para você entender o resto da história. Porque nós prometemos que nós vamos estudar isso aqui com vocês. Quando eu não estiver mais aqui, irmãos, eu quero que alguém desta igreja levante essa bandeira da verdade e continue ensinando algumas pessoas. Eu só quero morrer quando eu tiver feito alguém que possa contar isso aqui, de cabeça. Pois bem, a profecia dizia que Daniel viu um cenário de juízo. Tronos, livros, o ancião de dias, que é o juiz de toda a terra, e veio com as nuvens o filho do homem e foi levado à presença. O que ia acontecer em 1844, irmãos? Em 22 de outubro de 1844, era o início desse julgamento de Deus para com a humanidade. E por que Deus não disse isso antes do dia 22 de outubro? Por que aconteceu aquele grande desapontamento, aquela grande revolta? Os crentes voltaram para suas igrejas, deixaram de estudar a Bíblia, deixaram de acreditar na volta de Jesus, mas teve um grupo que disse: não, se alguém tiver errado, não é a profecia. Fomos nós que nos enganamos com relação à profecia. Então vamos pesquisar, vamos buscar, vamos clamar a Deus, vamos buscar na palavra. E aquele grupo que sobrou de todas as igrejas evangélicas, que decidiu continuar estudando a Bíblia, para aquele grupo Deus revelou o que tinha acontecido no dia 22 de outubro de 1844. Agora eu quero perguntar para vocês: o que foi que aconteceu na história em 1844, de 22 de outubro? O início do juízo investigativo, porque essa profecia de Daniel se cumpriu no dia 22 de outubro de 1844. Não era a volta de Jesus, coisa nenhuma. Jesus não podia vir sem o Evangelho ser pregado para nós da América do Sul. Jesus não podia vir sem que o Evangelho fosse pregado a novas gerações. Certo? E as profecias de Daniel não falavam da volta de Jesus, falavam do início do juízo. O juízo de Deus, irmãos, tem 3 fases. A primeira fase é o juízo investigativo. Hoje o juízo está acontecendo no céu e Deus olha para cá. E lá tem um tribunal, Jesus é o advogado, aleluia. Amém. Jesus é o advogado, se você confia nele, a sua causa será uma causa vitoriosa.
pelo seu sacrifício. Creia nisso, diga amém. Agora, aquelas pessoas que não acreditam nele, nenhum advogado pega uma causa do cliente que não acredita nele. Cliente que mente para o seu advogado, ele tem derrota certa. Toda causa judicial precisa de um advogado de defesa e a gente confia. Nossas causas aqui, na justiça humana, podem até não ter sucesso. Mas na justiça de Deus, não tem nem perigo de errar, irmãos, porque Deus é justo. Ele não condena o inocente nem o inocente culpado. Então, o que aconteceu em 1944, que deu o surgimento da igreja, porque até então não tinha igreja adventista. Até 1944 não tinha igreja adventista. Tinha um monte de crentes de várias igrejas esperando a volta de Jesus. Jesus não veio, mas ficou um grupo, irmãos, da igreja batista, da igreja metodista, da igreja anglicana, que era uma igreja que pregava sobre os anjos, acreditava no ministério dos anjos. Ficou um de um, outro de outro, outro de outro, outro de outro, e eles decidiram continuar estudando a Bíblia. E em 1865 foi que esse grupo passou a ser a igreja adventista do século XX. Quem trouxe a doutrina do sábado para dentro da igreja adventista? O Batista, que foi fundador da igreja adventista. E assim foram todas as doutrinas. Irmãos, a igreja adventista existe com luz suficiente para falar dos acontecimentos dos últimos dias, sinais do fim, tudo que vai acontecer daqui até a eternidade foi revelado ao grupo que veio das igrejas protestantes, chamado de Adventistas do século XX. Tudo que nós precisamos saber, nós sabemos, irmãos. Nós sabemos. Nós somos a igreja que pregamos claramente sobre a volta de Jesus, do jeito que está na Bíblia. Nós sabemos como vai ser a volta de Jesus, claramente. Nós somos a única igreja no mundo que temos luz sobre o santuário celestial. Não existe nenhuma outra igreja no mundo que saiba do santuário celestial, que pregue sobre o santuário celestial, que fale do juízo investigativo. Essa luz foi dada para um grupo que ficou na Bíblia, irmãos. Ficou na Bíblia e Deus foi revelando. A igreja adventista do século XX, irmãos, ela tem uma mensagem de saúde, a melhor mensagem de saúde do mundo, melhor do que a mensagem de saúde do sistema de saúde mundial. A igreja adventista tem mensagem de saúde completa, irmãos. A igreja adventista tem luz suficiente para falar que a alma humana é mortal. Nós sabemos claramente o que acontece quando a pessoa morre. Nós temos uma doutrina que bate de frente com todas as outras igrejas do mundo. Porque Deus só revela a verdade para quem quer obedecer. Diga amém, irmão. Deus não revela a luz para quem é rebelde. E nós, irmãos, temos a mensagem da ressurreição. Não pense que seu parente que morreu está no céu, porque ele não está. Ele está na sepultura. Nós temos a luz sobre a morte. O que acontece? Nós cremos na ressurreição. E nós cremos na validade dos 10 mandamentos, coisa que nenhum evangélico crê, irmãos. Nenhum evangélico que não seja adventista do século XX crê na validade dos mandamentos de Deus. Agora me diga, Deus vai levar para o céu gente que não obedece a Ele? Você quer na sua casa uma pessoa que não ia de acordo com você? Nós, adventistas do século XX, nós somos tão ruins quanto o resto do mundo todo, irmãos. Somos tão pecadores como todo pecador é. Mas a igreja adventista do século XX tem luz revelada por Deus para aquele grupo que deu a vida para não se afastar da palavra de Deus, das profecias e das promessas de Deus. Agora, o que é que nós vamos fazer com essa verdade, irmãos? Vamos deixar que o nosso povo siga sem saber dizer por que é adventista? Quando surgiu a adventista, não sei. Quem fundou a adventista, não sei. A igreja adventista, irmão, não é uma igreja evangélica. É um movimento profético. Ele nasceu de uma profecia. Ele tem uma mensagem profética para ser pregado no tempo profético por pessoa que recebe luz. Sem luz você não tem o que pregar para ninguém, irmão. Você é aterrado bem ligeirinho pelo falso profeta. Então, 1844, precisamente 22 de outubro, para nós é um período muito significativo, porque a partir daquele dia, irmãos,
por nós como advogado. E quando terminar esse período de juízo investigativo, Jesus vem buscar aqueles que acreditam. Jesus vem buscar. Não interessa se você é bonzinho, se você é ruimzinho. Não interessa se você crê, se você confia, se você se entrega. Então essa é a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista existe com esse propósito. Se ela não cumprir esse propósito, ela não precisa existir. Porque para fazer show com demônios, ela está cheia de igreja fazendo show com demônios em todos os cultos. Nesta igreja não existe show de demônios. Porque aqui Deus reina, irmãos. Aqui precisa reverência. Aqui precisa concentração, humildade. Porque aqui a exaltada é a palavra de Deus, irmãos. A exaltada é a palavra de Deus. Então, ser adventista do sétimo dia é um privilégio. É uma honra ser chamado para ser adventista do sétimo dia. Pessoas aí dariam recursos financeiros, pagariam caro para ser adventista do sétimo dia. Mas não é assim que alguém se torna adventista. Para ser adventista tem que estudar a Bíblia. É por isso que nós vamos para a casa dos amigos. Aqui está essa família preciosa. Nossos amigos nós conhecemos agora há poucos dias. Nós vamos na casa deles, estudar com eles, mostrar para eles. Ninguém chamou eles para ser adventista. Ninguém chama ninguém para ser adventista. Ninguém pode chamar ninguém para ser adventista. Ser adventista é muito complicado, irmãos. Precisa estudar a Bíblia. E o povo não quer estudar a Bíblia. A gente bate de casa em casa, irmãos. 5, 6, 8, 10 casas, o povo não quer estudar a Bíblia. Eu tenho pena, irmão, eu tenho compaixão. Ali tem Francinete, está estudando a Bíblia, está clareando, não está, Francinete? Está clareando a mente dela. E assim é com todo mundo. Quando uma pessoa se torna adventista do sétimo dia, é porque ele parou para estudar a Bíblia, irmãos. Ou você estuda a Bíblia, ou você não serve para ser adventista. Então, com muita humildade, diante de Deus, eu quero agradecer pelas pessoas que estão dispostas a estudar a Bíblia. Porque eu sei que quando eu morrer, vai ter líderes aqui para conduzir essa igreja ensinando a verdade, com amor, com serviço, com paixão. E Deus seja louvado. E um dia Jesus vai voltar. Não sabemos quando. Jesus diz: não interessa a data, esteja pronto. Não interessa se é daqui a 10 anos, se é amanhã, se é hoje. Para aquele homem que a placa bateu no pescoço, Jesus voltou hoje. Amanhã, se eu estiver morto, Jesus já voltou para mim. Não tem chance depois da morte. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus nos dê entendimento, luz, equilíbrio, sabedoria, para a gente poder saber fazer essa decisão na nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos orar. Demorou um pouco, porque a história, eu não contei nem a metade da história. Oremos, querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Como seria bom, Senhor, se as pessoas dedicassem tempo a estudá-la. Como é bom saber a verdade, Senhor. Ajuda, Senhor, todos os coraçõezinhos que estão aqui nessa hora. Já passou das 9 horas, Senhor. Mas essa história é importante e nós precisamos saber essa história. Nós somos um movimento profético. Nós não somos só uma igreja evangélica. Precisamos manter os nossos pés firmes na verdade, Senhor. Para poder levar luz para os outros que estão buscando a luz. Leva cada um para suas casas em paz nessa noite. Perdoe nossos falhas, nossos excessos e negligências. Dá-nos o teu perdão. E quando o nosso nome for chamado lá no juízo do céu, que Jesus Cristo responda por nós. Amém. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite para todos.